Dou boas-vindas a você ao nosso canal Direitos Sem Formalidades. Você já ouviu falar sobre patrimônio genético, biodiversidade e conhecimentos tradicionais? Você sabia que existem leis brasileiras e tratados internacionais, acordos internacionais que se referem à exploração do patrimônio genético, da biodiversidade brasileira, né, as nossas matas, as nossas florestas, todos esses recursos que estão presentes nas nossas florestas, na nossa natureza, no nosso meio ambiente. Você conhece e já ouviu falar em conhecimentos tradicionais? Quem é que possui conhecimento tradicional no Brasil? Muito bem, hoje eu vou falar sobre um caso muito específico, que é o chamado caso do Breu Branco. Mas eu não vou falar aqui, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre esse estudo científico que a gente realizou sobre o caso do Breu Branco. Mas eu vou falar um pouco sobre a história por trás desse artigo. Vamos lá? Meu nome é Marcos, eu sou professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje eu vou falar para você um pouco da história por trás de um artigo que foi publicado na Revista de Propriedade Intelectual e Contemporânea e Constituição. Esse artigo foi publicado em coautoria com João Vitor de Freitas Moreira, mas o mais interessante desse artigo é entender como que a gente chegou a esse estudo e como esse estudo é tão importante para entender todos esses problemas teóricos que eu tenho levantado aqui no canal com você até hoje. Lembram-se lá da questão da metáfora do caixa eletrônico, a metáfora do tigre, todas essas questões teóricas vão estar muito presentes nesse estudo de caso muito específico. Bom, então vamos começar bem do começo. Em 2014, a gente fez uma viagem financiada pelo CNPq a Manaus. E a gente queria conhecer o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, mas a gente também fez um contato com o chamado Museu da Amazônia. Bom, a ideia de ir até o Museu da Amazônia significava também apresentar o nosso projeto para os colaboradores do museu. Bom, chegando lá, a gente apresenta esse projeto, que era um projeto sobre biodiversidade, conhecimentos tradicionais e a apropriação do conhecimento tradicional pelas grandes empresas, por meio de patentes, por meio de outros tipos de contratos, etc. Bom, é nessa apresentação, né, que a gente vai perceber como que a comunidade científica brasileira, que é composta também de pesquisadores estrangeiros, né, está muito preocupada com o processo de extração desses conhecimentos, de utilização para a questão da inovação, do desenvolvimento científico e tecnológico. Mas sem olhar, né, sem aquele olhar sobre quem são essas pessoas por trás desse conhecimento tradicional. E ao levantar todas essas dúvidas e essas questões, um colaborador do Museu da Amazônia, que trabalha na Reserva Duque, nos convida para fazer uma visita guiada. Ele é Jaime Diacra, e é o Diacra indígena, nativo da Amazônia, que vai nos apresentar uma série de plantas, plantas utilizadas secularmente por comunidades indígenas na Amazônia. E uma dessas plantas, uma dessas árvores de mais de 10 a 20 metros, que pode chegar a 10 a 20 metros de altura, é o breu branco. Dele sai uma resina esbranquiçada e um aroma muito agradável. Não estou dizendo disso porque eu vi isso no mercado. Não. Eu vi essa resina sendo tirada de uma árvore. Bom, e aí, diante disso, ele vai nos explicar os usos do breu branco, a importância, o que significava aquela resina, o perfume que sai dela, e é um aroma muito agradável. A gente volta, né, dessa viagem com um diário de campo muito rico, cheio de plantas que nos foram apresentadas pelo Jaime Diacre, que nós somos eternamente gratos pela generosidade em compartilhar com a gente. Talvez porque tenha visto na nossa pesquisa uma possibilidade de reconhecimento, né, das comunidades, do trabalho dessas comunidades indígenas e o que significa esse conhecimento tradicional. O conhecimento tradicional é aquilo que não foi, né, absorvido
pela ciência dentro da perspectiva metodológica, científica. Mas é muito importante a gente entender que, embora não tenha a característica da ciência, né, dessa ciência ocidental que a gente conhece, essa ciência, né, com cálculos matemáticos, com estruturas metodológicas bem delimitadas, do racionalismo, há no conhecimento tradicional uma riqueza profunda de elementos de aprendizagem, para a nossa aprendizagem. Bom, os conhecimentos tradicionais são vários. Os antropólogos já estudam isso há muito tempo. Mas qual é a importância disso para o direito? Como que a gente chega a essa questão emblemática em relação às leis? Primeiro que a gente vai verificar nos acordos sobre direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, aí já tem um problema da própria terminologia, né? São acordos sobre propriedades intelectuais relacionados ao comércio. Como é que entra nessa questão do comércio um conhecimento tradicional? Um conhecimento que é passado de geração em geração, de forma oral, gratuita, generosa. Como que isso vai entrar dentro de uma perspectiva de propriedade intelectual relacionado ao comércio? A Convenção sobre a Diversidade Biológica, né, que aí procura, essa convenção ela vai procurar abarcar, incorporar os conhecimentos tradicionais. No Brasil, essa convenção ela é primeiramente, os conceitos, as perspectivas são primeiramente incorporadas por uma medida provisória, a 2186 de 2001, que foi reeditada por vários anos. E apenas em 2015 a gente tem a Lei 13123, que dá, vamos dizer assim, uma conformação definitiva para que seriam aquelas questões enunciadas ou primeiramente esboçadas na medida provisória, e com muitas mudanças. Mas não é o caso hoje de falar sobre a lei, porque esse caso acontece dentro da vigência da medida provisória. E o que a medida provisória diz? Você tem que submeter isso ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Essa pergunta que a gente faz é a seguinte: essa lei universal, que diz que ela tem que fazer esse contrato, que ela tem que submeter ao Conselho, né, de Gestão do Patrimônio Genético, ela de fato está levando em conta a diversidade de conhecimentos tradicionais existentes no Brasil? Será que essa lei, estruturada dessa forma, universal, abstrata, genérica, está de fato, né, lançando uma luz sobre a complexidade desse caso concreto? Será que as diversas comunidades, né, que utilizam dessa matéria-prima não teriam também, né, direito ao reconhecimento desse elemento? Até que ponto essa ideia de bioprospecção, né, quando você vai extrair um minério fóssil, é mal utilizada com relação ao conhecimento tradicional? Conhecimento tradicional é algo que vem de seres humanos, de artífices, que de alguma forma extraem aquele elemento da natureza e transformam aquele elemento em algo útil para a comunidade e, quiçá, para a sociedade. Até que ponto essa forma de utilização desse conhecimento tradicional não foi adequadamente prevista, ou até que ponto a legislação, como vem sendo autorizada e aplicada pelos órgãos administrativos, como o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, ela não vem sendo aplicada dentro de uma perspectiva ainda muito colonial, em que a gente está aqui para explorar as comunidades originárias, como se os indígenas eles tivessem que dar todo esse conhecimento para a evolução da ciência. Mas qual o papel, qual a relevância que todo esse processo de estudo da natureza realizado por eles é levado em consideração nesse momento? No momento da aplicação da lei. No momento de dar a uma grande empresa a possibilidade de utilizar essa matéria-prima, mas sem nenhum custo adicional, no sentido de que ela está se apropriando de algo que já existe na natureza, e mais do que isso, que existe na nossa natureza, é óbvio, mas mais do que isso, que foi descoberto, que foi trabalhado
por comunidades tradicionais. Até que ponto? E esta é uma reflexão muito importante. Até que ponto a gente continua se apropriando desses conhecimentos tradicionais da pior forma possível? Às vezes, fundamentados numa lei universal, que não dá conta dessa complexidade. Será que a gente não precisa repensar as nossas estruturas legislativas a partir dessas situações empíricas, específicas, concretas, como o caso do Breu Branco? Na verdade, essas comunidades são as criadoras, as fontes criadoras desse conhecimento. Será que a nossa legislação dá conta disso? Será que quem está aplicando a nossa legislação não precisa pensar um pouco mais sobre a complexidade dessas situações reais? Um pouco aqui da metáfora do tigre, né? Uma coisa é a lei universal, mas no momento de ser aplicada, no momento de ser colocada em prática, você tem que tirar o tigre do zoológico e colocar ele no habitat natural, porque só assim você vai conhecer de fato quem é o tigre. E aqui a situação é a mesma. Não adianta falar do breu branco, das grandes propriedades do breu branco, das comunidades que estão recebendo a repartição de benefícios, se de fato a questão não é só econômica, a questão é também de reconhecimento daquilo como parte já de um estado da arte, e que para aquilo precisa ser retornado algo muito mais relevante, muito mais importante e de alto nível de reconhecimento, que significa de que isso faz parte também da nossa ciência. Nós temos uma ciência que não é só a ciência racionalista ocidental, mas é também a nossa ciência ameríndia. Até que ponto essa ciência ameríndia não tem que já ser incorporada ao nosso estado da técnica? Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado.